Fala pessoal, tudo bem? Bom, em tempos de quarentena, vamos fazer as aulas de eletrônica digital por aqui e vamos começando essa aula falando um pouquinho sobre o que nós vamos ver na disciplina de eletrônica digital. Bom, então está aí, olha, nós vamos estudar em eletrônica digital os seguintes tópicos. Vamos falar sobre os sistemas de numeração. Começar falando sobre sistemas de numeração ainda nessa videoaula. Depois falaremos das portas lógicas, todas elas, portas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, XNOR, todas as portas lógicas. Depois nós falaremos sobre o display de 7 segmentos, o decodificador para display de 7 segmentos, os flip-flops e depois encerramos falando dos contadores. Então esse é todo o conteúdo que nós vamos ter na disciplina de eletrônica digital. Bom, para começar a gente tem que falar um pouquinho, já que a gente vai falar de eletrônica digital, vamos falar sobre sinal digital. Se a gente vai falar de sinal digital, a gente tem que traçar aí um paralelo, né, sobre o que é sinal digital e o que é um sinal analógico. Então, vamos começar falando do sinal analógico, tá? A definição do sinal analógico. O sinal analógico é aquele que varia no tempo, de um modo análogo. Ele é derivado de uma propriedade física, tá? Esses sinais, eles vão assumir qualquer valor entre dois limites. Então, se eu pegar 2 pontos, eu posso ter qualquer valor. Aliás, a gente vai ver que são infinitos valores entre dois limites, entre 2 pontos. Tá? Um exemplo de sinal analógico é a senoide, né? O sinal alternado. Né? Esse é o exemplo de um sinal analógico, um sinal muito clássico. Aí. É muito comum se representar o sinal analógico através de uma senoide. O sinal digital, ele é aquele que assume apenas 2 valores, tá? Então você tem aqui um determinado valor, de repente ele vai para um outro valor. Depois ele volta para aquele valor. Então ele vai ficar alternando apenas entre 2 valores. Se a gente fosse falar de tensão, aqui seria 0 volts, por exemplo, ele vai direto para 5 volts. De 5 volts ele volta para 0 volts. Então ele não tem pontos entre 0 volts e 5 volts, entre o sinal mínimo e o sinal máximo. Por isso que a gente fala que ele vai alternar entre 0 e 1. O sinal digital ele vai ter o seu menor nível, que é o que nós chamamos de nível lógico 0, e o seu maior nível, que é o nível lógico 1. Ele é normalmente uma representação codificada da informação original. Bom, para a gente diferenciar melhor o circuito digital do circuito analógico, nós vamos fazer a seguinte referência. Vamos pegar aqui um sinal analógico. Certo? No caso da senoide, o exemplo que nós vimos, e vamos analisar o que acontece com ela em relação ao tempo. Vamos pegar aqui, por exemplo, um determinado espaço de tempo. Então a gente tem aqui a tensão, o tempo. Vamos pegar um determinado espaço de tempo. Vou pegar uma faixa de tempo aqui entre o T1 e o T2. Né? Vamos imaginar que esse pico da senoide seja de 5 volts e aqui menos 5 volts. Entre o T1 e o T2, quantos valores de tensão diferentes nós temos? Você pode se perguntar assim, eu devo ter 10 valores, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e eu tenho os valores também de 1, 2, 3, 4, 5. Só que se nós analisarmos, eu tenho entre o menos 5 e o 0, nós temos infinitos valores de tensão. E entre o 0 e o menos 5, nós temos infinitos valores de tensão.
E é isso que nós vamos dizer que é a característica do sinal analógico. Entre dois pontos, nós temos infinitos valores de tensão. Esse é o sinal analógico. Agora, olha o que acontece com o sinal digital. Quando você tem aqui um sinal digital. No sinal digital, quando eu pego aqui, no caso, o sinal que nós vimos, né? Vou pegar aqui entre esse ponto e esse, também entre T1 e T2, supondo que aqui eu tenho 5 volts e aqui o meu eixo, né, do tempo, aqui eu tenho 0 volts. O T1, entre o T1 e o T2 eu tenho quantos valores de tensão? Eu tenho 5 volts, de repente ele cai para 0 volts. Ou seja, eu caio de um valor diretamente para outro. Eu não tenho infinitos valores entre o intervalo T1 e T2. Então, essa é a característica do sinal digital. Entre dois pontos, eu tenho finitos valores de tensão. E essa vai ser uma característica do sinal digital. Nesses finitos valores de tensão, normalmente nós vamos ter dois valores. E aí a gente vai dizer que o máximo valor é o nosso nível lógico 1 e o mínimo valor é o nosso nível lógico 0. Então, por isso, daí é que vem que o digital tem relação com o 0 e 1. Né? Não que seja 0 volts e 1 volt, mas sim nível lógico 0, menor nível, e nível lógico 1, o maior nível. Bom, eu quero sugerir para você agora que faça esses dois exercícios. Das formas de onda abaixo, classifique como digital ou analógica. Então você vai me dizer o seguinte: essa forma de onda aqui, chamada de onda dente de serra, ela é digital ou ela é analógica? E essa forma de onda aqui, ela é uma forma de onda digital ou analógica? Vou dar um tempinho para você pensar, dá uma pausa aí no seu vídeo e a gente já segue com a resposta. Bom, fazendo a correção, das formas de onda abaixo, classifique como digital ou analógica. O que você colocou aí na sua letra A? Vamos pensar assim, olha, é uma onda dente de serra. Sendo uma onda dente de serra, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, olha, colocando aqui o ponteiro, olha. Se eu pegar entre dois pontos, se eu pegar entre esse ponto e esse ponto aqui, eu vou ter níveis finitos ou infinitos de tensão. Entre esse ponto e esse eu vou ter níveis infinitos, eu não consigo contar. Vamos imaginar que esse primeiro ponto aqui seja 3 volts e esse ponto aqui 0 volts. Entre 3 volts e 0 volts eu tenho infinitos níveis, que é a característica do sinal analógico. Já na letra B, se eu pegar entre esse ponto aqui, ó, se eu pegar nesse determinado ponto e esse determinado ponto, eu consigo saber quantos valores diferentes de tensão eu tenho, né? Então, na letra A, eu tenho infinitos valores, ó, entre A e B. Então esse aqui é um sinal analógico, certo? E na letra B eu consigo contar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, como são níveis finitos de tensão, esse sinal
ele é um sinal digital, mesmo parecendo uma senoide aqui, mas eu consigo saber, é diferente de uma senoide pura, eu consigo realmente definir quais são os níveis lógicos de tensão. Bom, falando agora sobre os sistemas de numeração, nós vamos trabalhar com 3 sistemas de numeração. O primeiro sistema é o sistema decimal. O sistema decimal é o que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Ele é composto por 10 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos que a gente usa para tudo. É com eles que a gente conta o quanto nós ganhamos, o número da nossa casa, o número do nosso telefone, a nossa idade. É tudo baseado no sistema decimal. A gente usa o sistema decimal no nosso dia a dia, tá? A gente faz uso desses 10 algarismos de 0 até 9. E também o sistema decimal, ele recebe esse nome, né? Ele recebe o nome de decimal porque ele tem aí 10, né? Esse desse aqui é por causa dos 10 algarismos que compõem ele. Então, por isso que a gente utiliza o sistema decimal. Ele é um sistema de 10 algarismos. Com esses 10 algarismos, de 0 até 9, a gente acaba compondo todos os números que a gente precisa no nosso dia a dia, que é a base do sistema decimal. Então, base 10, a gente forma alguns números, por exemplo, 27, né? Usou o algarismo 2 e o algarismo 7. 42, usou o algarismo 4 e o algarismo 2, cada um com um peso diferente, né? Esse 4 com peso de 40, esse 2 com peso de 2 unidades, a gente forma o número 42. E o 53, tá? O 53, o algarismo 5 e o algarismo 3. Bom, até aí nenhuma novidade, isso a gente já usa no nosso dia a dia. A novidade vem com relação ao sistema binário, tá? O sistema binário, ele chama binário, esse bi faz menção a 2 algarismos. Então, ele é um sistema de numeração composto apenas por 2 algarismos, e é o algarismo 0 e o algarismo 1. Então, imagina só um sistema de numeração que tem só o 0 e só o 1. Esse é o sistema binário. E ele é importante para a gente porque ele vai fazer referência aos sistemas digitais. Os sistemas digitais, a gente não acabou de ver um sinal digital que ele é composto por níveis finitos. Esses níveis finitos normalmente são 2, né? Que seria o nível alto e o nível baixo, tá? Então, como ele possui só 2 níveis lógicos, né? Então, nos sistemas digitais possuem 2 níveis lógicos, o nível lógico maior e o nível lógico menor. Então a gente vai falar que o nível lógico menor é o nível lógico 0 e o nível lógico maior é o nível lógico 1. E aí a gente vai montar números usando apenas zeros e uns, por exemplo, o número 1001. Tá? Aqui é errado a gente pronunciar 1001, o correto é falar 1001. 1101. Tá? Outro número composto por algarismos binários, que é somente o 0 e 1. E o 101. 101 é um número binário, tá? Porque ele é composto apenas por algarismos binários. Então esse é o sistema binário de numeração. E o terceiro sistema, né, dos 3 sistemas que nós vamos estudar, é o sistema hexadecimal. Então ele vem aqui, esse hexa quer dizer 6, né? E decimal, que quer dizer 10. Então, 6 mais 10 igual a 16. O sistema hexadecimal, ele é composto por 16 algarismos, tá? E aí, para fazer uma complementação desses algarismos, são utilizados letras. Então, o sistema hexadecimal, ele tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí ele ainda é composto pela letra A, B, C, D, E e a letra F. Tá? Por exemplo, e aí a gente vai montar números com os algarismos do sistema hexadecimal. E aí, por exemplo, o número 34, ele é um número hexadecimal, porque o 3 faz parte do sistema hexadecimal e o 4 também faz parte do sistema hexadecimal.
47B. 47B também é um número hexadecimal, porque ele tem o 4 do sistema hexadecimal, o 7 do sistema hexadecimal e o número, o algarismo B, que é um algarismo do sistema hexadecimal. Tá? O E2F também tem aqui o E, que faz parte do sistema hexadecimal, o 2 faz parte do sistema hexadecimal e o F também faz parte do sistema hexadecimal. Onde está a importância do sistema hexadecimal? O sistema hexadecimal ele é importante também nos sistemas digitais. Por quê? Porque ele consegue compactar em um algarismo 4 algarismos binários, porque um algarismo hexadecimal é equivalente, ele consegue representar 4 algarismos binários. Então o sistema binário ele tende a crescer demais, ele tende a ficar muito grande. E aí com um algarismo hexadecimal eu consigo comprimir 4 algarismos binários. Então, para você não ter um número muito grande, um número ali com 20, por exemplo, 20 algarismos binários, você consegue com 5 algarismos hexadecimais representar esse número binário. Então, o sistema hexadecimal é um sistema voltado também para a eletrônica digital, para a representação simplificada do sistema binário. Bom, vamos ver se você entendeu bem as definições de sistema de numeração. Para os números abaixo, em qual sistema de numeração eles poderiam pertencer? Então você vai analisar aqui a letra A, né, a letra B e a letra C. A quais sistemas de numeração esses números poderiam pertencer? Ele pode ser que ele possa pertencer a mais de um sistema de numeração. Dá um pause no vídeo, tenta responder essa pergunta, eu já venho com a resposta. Bom, fazendo a correção, para os números abaixo, em qual sistema de numeração eles poderiam pertencer? Então você tem aí a letra A, o 100. Ele pode ser binário? Pode. Por quê? Ele não contém nenhum algarismo que não pertence ao sistema binário, então poderia ser um número binário. Ele poderia ser decimal? Poderia ser decimal, porque o 1 e o 0 também são algarismos do sistema decimal. E ele poderia ser hexadecimal, porque tanto o 1 e o 0 fazem parte do sistema hexadecimal. O 47 ou 47, ele poderia ser binário? Não poderia ser binário, porque nem o 4 nem o 7 fazem parte do sistema binário. Ele pode ser decimal? Sim, ele pode pertencer ao sistema decimal. E ele pode ser hexadecimal também, porque tanto o 4 quanto o 7 fazem parte do sistema hexadecimal. E na letra C, 68F, ele não pode ser binário, porque nem o 6, nem o 8 e nem o algarismo F fazem parte do sistema binário. Ele não pode ser decimal, por quê? Porque o algarismo F não faz parte do sistema decimal. Então ele pode ser apenas hexadecimal, porque tanto o 6, quanto o 8, quanto o F fazem parte do sistema hexadecimal. Bom, e aí a gente tem que ver uma forma, como por exemplo, a gente viu, né? O 100, ele pode pertencer tanto ao sistema binário, quanto ao decimal, quanto ao hexadecimal. Então já existe uma forma para a gente poder identificar se esses algarismos eles estão no sistema decimal, se eles estão no sistema hexadecimal ou no binário. Então quando eu falo 47, eu quero dizer que esse 47 ele faz parte do sistema decimal. Então o que eu faço? Eu pego, coloco esse número entre parênteses e coloco um 10 pequeno aqui embaixo. Então esse 10 vem do sistema decimal de 10 algarismos. Então isso significa que o 47 faz parte do sistema decimal. O 14, no caso, eu quero dizer que ele faz parte do sistema decimal também, então vou lá e coloco um 10 e o número entre parênteses. Essa é a forma que a gente representa para falar que esse número pertence ao sistema decimal.
Se eu quero dizer que ele pertence ao sistema binário, eu coloco entre parênteses e coloco um 2 pequenininho aqui, tá? É o que eu fiz aqui para o 1001, para o 1000 e para o 10. Agora, se eu quero dizer que esse número pertence ao sistema hexadecimal, eu coloco um 16 pequenininho embaixo. Uma outra forma que a gente tem de representar é, ao invés de colocar o 10 para decimal, colocar a letra D. E o binário, ao invés de colocar o 2, colocar a letra B pequenininha e o hexadecimal colocar a letra H. No nosso curso a gente vai adotar esse padrão de utilizar as letras pequenas. Bom, existe uma relação entre os sistemas de numeração, tá? Um número decimal, por exemplo, o 5 em decimal, ele tem uma representação no sistema binário, ele tem uma equivalência no sistema binário e ele tem também uma equivalência no sistema hexadecimal. Então eu consigo saber o 5 em decimal, qual é o equivalente a ele no sistema binário e qual é o equivalente a ele no sistema hexadecimal. Da mesma forma, por exemplo, se eu pegar o 12 em decimal, ele é equivalente ao 1100 no sistema binário e ao algarismo C no sistema hexadecimal. Então a gente vai ver como que a gente relaciona, como que a gente faz a conversão entre os sistemas de numeração. A primeira conversão que nós vamos ver é a conversão de decimal para binário. Como que eu faço para saber se um número no sistema decimal é equivalente a qual número no sistema binário? Antes de nós aprendermos a fazer a conversão do sistema decimal para o sistema binário, nós vamos relembrar uma conta que nós fazíamos lá no ensino fundamental, quando nós aprendemos, por exemplo, a dividir 3 por 2. Quando a gente tinha 3 e nós queríamos dividir por 2, como que nós fazíamos? Nós pegávamos o 3 e nós dividíamos por 2. E aí nós aprendemos que 3 dividido por 2, dá 1. 2 vezes 1, 2. Para 3 sobra 1. Nós trabalhávamos com o resto. Outro exemplo, se nós tínhamos 15 dividido por 4, o que nós tínhamos? 15 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 15, 3. 20 dividido por 3, 20 dividido por 3, vai dar 6, 3 vezes 6, 18, para 22. Então esse aqui é o meu resultado, esse aqui é o meu resto. Assim que a gente aprendeu as primeiras divisões. E a gente vai usar também esse conceito para converter de decimal para binário. Convertendo então de decimal para binário, nós vamos fazer o seguinte procedimento. Vamos imaginar que nós tenhamos um número, por exemplo, o número 13. Já vou colocar naquele formato que nós vimos para representar o número no sistema decimal. Eu quero saber o equivalente a ele no sistema binário. Então aqui 13 no decimal, quero passar para binário. Então eu vou pegar o 13, vou dividir ele por 2. 13 dividido por 2
dá 6 e sobra 1. O 6 ainda dá para dividir por 2? Eu vou dividir novamente por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque eu quero passar para o sistema binário. Lembrando que o sistema binário ele é de base 2, então por isso que eu estou dividindo por 2. Então, 13 dividido por 2 dá 1, sobra 6. Agora eu vou pegar o 6, vou dividir por 2, dá 3 e sobra 0. Vou pegar o 3 e vou dividir por 2. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Dá para dividir? Mais 1 dividido por 2 não vai dar um número inteiro. Então, o que eu vou fazer? Eu encerro a operação. E como que eu vou obter o meu número binário a partir de então? Eu vou pegar o último resultado e todos os outros restos, tudo aquilo que sobrou. E eu vou olhar esse número de baixo para cima. Então, ele vai ficar 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Esse é o número binário equivalente ao 13 em decimal. Então, 13 em decimal é 1, 1, 0, 1. Vamos fazer outro exemplo. Vamos pegar agora o número 18. Vamos passar o número 18, que está no sistema decimal, e vamos passar ele para o sistema binário. Então, vou pegar o 18 e vou fazer 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 dá 9 e sobra 0. 9 dividido por 2 dá 4 e sobra 1. Ainda dá para dividir, eu vou dividir mais uma vez por 2. 4 dividido por 2 dá 2 e sobra 0. E 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. 1 dá para dividir por 2? Não, sem dar um número, não vai dar um número inteiro. Então terminou, eu vou pegar esse último algarismo, que é o último resultado, e todos os outros restos. Então eu aproveito o último resultado com os outros restos e vou olhar de baixo para cima. Então vai ficar 1, 0, 0, 1, 0. Então a resposta ficou 1, 0, 0, 1, 0. Esse aqui é o número binário equivalente ao 18 em decimal. Mais um exemplo, vamos pegar agora o número 12. Esse número está no sistema decimal e nós vamos passar para o sistema binário também. Estamos aprendendo por enquanto como que passa do sistema decimal para o sistema binário. Então vou pegar o 12 e vou dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6 e sobra 0. 6 dividido por 2 dá 3 e sobra 0. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Então daqui eu tiro o meu número binário. Considero o meu último resultado, sempre vai terminar em 1, e todos os outros restos. Então ficou 1, 1, 0, 0. Esse é o número binário equivalente ao 12 em decimal. Bom, vamos ver se você aprendeu? Então sugiro que você faça as seguintes conversões. Passe o 8 em decimal para o sistema binário, o 23 em decimal
também para o sistema binário e o número 40 em decimal para o sistema binário. Dá uma pausa no seu vídeo, faça essas 3 conversões e eu já volto com a resposta. Bom, respondendo então as questões anteriores, vamos pegar lá o 8 em decimal e vamos ver qual é o correspondente a ele no sistema binário. 8 em decimal, quem é o equivalente a ele no sistema binário? Então vamos pegar o 8, dividir por 2, 8 dividido por 2 dá 4 e sobra 0. 4, vou pegar o 4, eu vou dividir por 2, dá 2 e sobra 0. E 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Agora um ponto importante na hora de fazer captar o número binário. Então vamos pegar aqui, ó, eu vou pegar o último resultado e todos os outros restos. Então ficou 1, 0, 0, 0. Colocando aqui entre parênteses com o 2 embaixo para representar que ele está no sistema binário. A outra questão, 23 no sistema decimal, qual era o equivalente a ele no sistema binário? 23 em decimal passando para binário, vou pegar também o 23, vou dividir por 2. 23 dividido por 2 dá 11 e sobra 1. 11 dividido por 2 dá 5 e sobra 1. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Vou pegar o último resultado e todos os outros restos e vou olhar de baixo para cima. Então ficou 1, 0, 1, 1, 1. Então, anotando aqui, 1, 0, 1, 1, 1. Esse é o binário equivalente ao número 23 em decimal. A outra questão que nós tínhamos é a conversão do número 40. Passando o número 40 de decimal para binário. Com 40 passando de decimal para binário, também pegamos o número 40, dividimos por 2, 40 dividido por 2 dá 20 e sobra 0, 20 dividido por 2 dá 10 e sobra 0, 10 dividido por 2 dá 5 e sobra 0, 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1, e 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Pegamos o último resultado, mas todos os outros restos, e olhamos de baixo para cima. Então ficou 1, 0, 1, 0, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 0, 0. Esse é o binário equivalente ao número 40. Espero que você tenha acertado. Bom, agora nós vamos ver o contrário. Como que eu pego, se eu tenho um número binário, como que eu faço para passar ele para decimal? Bom, antes de convertermos um número binário para decimal, a gente vai relembrar
alguns conceitos matemáticos que nós aprendemos também no ensino médio. Então, esses conceitos estariam relacionados à potenciação. Então, vamos relembrar juntos a potenciação. O que é a potenciação? Quando nós tínhamos, por exemplo, 2 elevado à terceira. O que significa 2 elevado à terceira? 2 vezes 2 vezes 2. Né? Quando nós tínhamos 2 elevado a 2, isso era igual a 2 vezes 2. 4 elevado a 2 era 4 vezes 4. Né? Logo a gente tinha lá 2 à terceira, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. E 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Essa era a potenciação. Bom, para converter um número do sistema binário para o sistema decimal, nós vamos adotar o seguinte critério. Vamos pegar um exemplo, o número 1, 0, 1, 1. Esse número está em binário e eu quero saber qual é o número decimal equivalente a ele. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar então 1, 0, 1, 1. Eu vou pegar esse primeiro algarismo, esse primeiro número aqui à direita, que é o número 1. Eu vou multiplicar ele por 2 elevado a 0. O segundo, que também é 1, eu vou multiplicar por 2 elevado a 1. O terceiro número, que é um 0, eu vou multiplicar por 2 elevado a 2. E o quarto eu vou pegar e fazer a multiplicação por 2 elevado à terceira. Bom, o que isso vai me dar? Isso vai me dar 1 vezes 2 elevado a 0. Né? Um dos conceitos que a gente tem também de potenciação é que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número. Então, voltando aqui, 1 vezes 2 elevado a 0, então 2 elevado a 0 é igual a 1. Uma vez 2 elevado a 1, 2 elevado a 1 é o 2, também outro conceito conhecido na potenciação. Qualquer número elevado a 1 é sempre esse mesmo número, certo? Aqui nós temos 0 vezes 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2 vai dar 4. E aqui 1 vez 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2. Nós fizemos essa conta aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Então, 1 vezes 2 à terceira é igual a 1 vezes 8. Então, como que ficam essas contas? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 4, 0. 1 vezes 8 igual a 8. Fazendo essa conta, a soma desses números, 1 mais 2 mais 0 mais 8, isso aqui vai ser igual a 11. Então, o número 1011 em binário é equivalente ao número 11 em decimal. Bom, parece difícil, mas tem uma forma mais simplificada da gente fazer esse mesmo cálculo, tá? Na verdade, utilizando esses conceitos, só que sem precisar expressar todo o racional que foi utilizado para fazer isso daqui. Então, como que ficaria? Nós teríamos lá, por exemplo,
o mesmo número, né? 1, 0, 1, 1. Eu vou pegar esse número à direita e vou multiplicar ele por quanto? Por 2 elevado a 0. A gente sabe que o 2 elevado a 0 é o próprio 1. Vou pegar esse segundo, vou multiplicar por 2 elevado a 1, que é igual a 2. Vou pegar esse terceiro caso, vou multiplicar por 2 elevado a 2, que é 4. E esse quarto por 2 elevado a 3, que é 8. Perceba que os números que estão aqui em cima, eles vão dobrando. Então, começa com 1, dobrou, foi para 2, dobrou, foi para 4, dobrou, foi para 8. Se eu tivesse um outro número aqui, eu multiplicaria por 2 elevado a 4, que seria o quê? 16, 32 e assim por diante. Com isso, na conversão, então, nós podemos adotar o seguinte critério. Eu pego esse número aqui e coloco 1 em cima dele. Coloco o 2 em cima dele. O 4 em cima dele. E aqui eu vou colocar o 8, sempre dobrando. 1, 2, 4, 8, e eu iria dobrando assim por diante. Só que o número que está em cima do 0, você concorda que aqui, esse 0 aqui, ele multiplicou por 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então, mais 0 vezes 4 dá 0. Então, o número que está sobre o 0, ele vai ser zerado. Então, eu vou observar, quem está em cima do 1, eu vou manter. Quem está em cima do 0, eu vou cortar. E aí eu vou somar o que sobrou aqui em cima. 8 mais 2, 10 e 1, 11. Percebam que eu obtive o mesmo resultado, só que de uma forma bem mais simples, né? Cheguei à mesma conclusão que o número 1011 é igual ao 11 em decimal. Bom, vamos fazer outros exemplos. Vamos pegar aqui o 1000, que está em binário. Eu quero saber o equivalente a ele em decimal. E também o 10111 está em binário. Eu quero saber o número equivalente a ele em decimal. E mais o 10100 está em binário. Quero saber o equivalente a ele em decimal. Bom, vamos fazer então. Venho aqui, né, nesse primeiro caso, 1000, coloco 1, 2, 4 e 8. Estou dobrando a cada vez que eu vou caminhando para a esquerda. Então, primeiro eu coloco 1, dobrei, coloquei 2, dobrei, coloquei 4, dobrei, coloquei 8. Quem está em cima do 0, eu vou cancelar. Sobrou o quê? 8. Então, o resultado desse número binário é o 8. Aqui eu tenho 10111, então eu vou fazer a mesma coisa. O 1, dobrei 2, dobrei 4, dobrei 8, dobrei 16. Quem está em cima do 0 eu cancelo. 16 e 4, 20, 22, 23. Então, o número decimal equivalente a 10111 é o 23. Muito bem, eu quero propor para você fazer esses 3 casos aqui no seu caderno. Converta esses 3 números que estão no sistema binário, converta eles para o sistema decimal. Dá uma pausa no seu vídeo e daqui a pouco eu volto com a resposta. Muito bem, espero que você tenha respondido. Vamos então fazer a resolução desses 3 casos que eu propus para você fazer. Então vamos converter esse número aqui binário para o sistema decimal, colocando 1 aqui, 2 e 4, sempre dobrando. Mesmo aquele que tem em cima do 0 vai receber o seu número para guardar a posição. Quem está em cima do 0, que eu vou fazer agora é cancelar ele. 4 mais 1, 5. Então, tenho 5 no sistema decimal.
depois 1, 2, 4 e 8. Quem está em cima do zero eu cancelo. 8 e 2, 10. 10 no sistema decimal. 1, 2, 4 e 8. Quem está em cima do zero, no caso o 2, eu cancelo. 8 e 4, 12 e 1, 13. 13 no sistema decimal. Espero que você tenha acertado e tenha compreendido bem essa parte da conversão do sistema binário para o sistema decimal. Legal, pessoal. Encerramos assim a nossa primeira videoaula, nossa primeira aula de eletrônica digital. E atento vocês a estar resolvendo os exercícios enviados no WhatsApp para validação da sua presença nesta aula. Tá? Não esqueça então de enviar esses exercícios até a nossa próxima aula de eletrônica digital na semana que vem. Tá ok? Qualquer dúvida também a gente pode ir batendo um papo pelo grupo de WhatsApp. Espero que todos tenham aprendido e até a próxima aula.